Boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Marcos Aurélio. Boa noite, Lúcia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Boa noite de Carlos, Amauri, Branca. Espero que todos se encontrem bem para que possamos iniciar a nossa 7ª live aqui das 100 crônicas, as 100 melhores crônicas brasileiras. E para quem não sabe, para os amigos e para as amigas que aqui chegam pela primeiríssima vez, nós estamos nos guiando por este livro, né? As 100 melhores crônicas brasileiras, organização do Joaquim Ferreira dos Santos. Então, evidentemente, embora uma grande parte das crônicas esteja disponível na internet, né, sobretudo aquelas que não incorrem nos problemas de direitos autorais, apesar disso, é interessante que de algum modo vocês adquiram o livro caso queiram lê-lo e não apenas me ouvir, né? Boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos então iniciando a nossa 7ª live sobre as 100 melhores crônicas. Lembrando que aqueles que ainda não estão no canal do Telegram, eu acho que é uma boa ideia, porque lá no canal do Telegram eu tenho disponibilizado semanalmente, 2 vezes por semana, aí depende de como as coisas corram, né? No dia a dia, na rotina, nos trabalhos, etc. Disponibilizado conteúdos gratuitos. E começamos a analisar o livro A Jornada do Escritor, do Christopher Vogler, e devemos ficar aí em torno de mais 1 mês e meio, 2 meses, até finalizar o livro, uma vez que estamos vendo todas as partes do livro, né? Comentando o livro sem nenhuma pressa, né? Tentando calmamente aprofundá-lo, né? E então é muito bom que vocês estejam lá, o conteúdo é gratuito e quem quiser fazer parte, clique no link que está na minha bio. Né? Terminado o livro aí do Vogler, nós partiremos para outro que ainda não foi decidido, mas algum livro também, evidentemente, que tenha relação, que tenha importância com a literatura e com a escrita. Beleza? Então não deixem de participar do canal no Telegram. Será muito bom tê-los todos lá comigo. Bom, pessoal, eu queria usar aqui rapidamente os primeiros minutos da live para, na verdade, fazer uma pesquisa com vocês, bem rapidinha, uma indagação. Por quê? Porque quando eu resolvi fazer as lives sobre as 100 melhores crônicas, a minha ideia original, a minha ideia inicial, era de que, na verdade, nós tivéssemos lives mais curtas, né? Lives mais curtas, lives que durassem inclusive menos de 1 hora. Todavia, quando eu comecei a fazer as lives, eu percebi que a maior parte das pessoas, em primeiro lugar, não estava lendo o texto, né? Por razões várias, falta de tempo, ou, por exemplo, por não ter o livro e assim por diante. Embora não ter o livro não seja exatamente uma desculpa, porque eu coloquei as crônicas no grupo e elas são facilmente encontráveis na internet, né? Outra razão foi porque eu gostaria também de testar um método que fosse mais detalhado, né? Porque à medida que lemos os textos integralmente, nós temos a possibilidade de ir parando e ir analisando frase a frase, expressão a expressão, parágrafo por parágrafo e assim por diante. Porém, a questão é que as lives estão ficando realmente muito grandes, né? Nós estamos fazendo lives de, em média, 1h30. Salvo engano, apenas a primeira live, que foi sobre a crônica, o nascimento da crônica do Machado de Assis, teve menos de 1 hora, ou 1 hora, né? Porque encerramos quando o relógio do Instagram já soava. Então eu gostaria de fazer essa pesquisa para vocês. E a pergunta é a seguinte: vocês preferem lives mais longas com a leitura integral do texto ou vocês preferem lives menores, mais curtas, apenas com
os comentários. Vamos ver aí quais são as opiniões de vocês. 2 votos para a leitura integral. Podem responder, só não façam respostas muito longas porque fica difícil de ler. A Mariana diz como nos contos. Leitura integral. Não coloquem 1 em 2 não, porque eu já não sei a ordem. Coloquem lives longas ou lives curtas. Não escrevam coisas que não sejam... Escrevam lives longas ou lives curtas. Resumo é que vocês são um grupo nada coeso, né? Cada um responde. Vem uma coisa, em segunda a coisa contrária, né? Eu tenho a impressão de que, apesar de algumas pessoas estarem... não dá para chegar a uma conclusão, né? Parece que há uma espécie de um empate, né? Não vote 2 vezes, né, dona Rosa? Porque senão você não me ajuda. Que a Rosa votou 5 vezes já. Lives longas. Não vote 2 vezes. Resumo da ópera é que não dá para chegar a nenhuma conclusão com as respostas do chat, né? A única pessoa que se preocupou comigo foi a professora Krika. Vejam como vocês são, né? A única que se preocupou com o meu bem-estar foi a professora Krika. O resto só eu quero assistir 3 horas de live e você que se dane, né? Você tem que ficar aí falando enquanto a gente estiver aqui. Bom, eu vou colocar a votação nos stories. Porém, para que vocês tenham um parâmetro, né? Afinal, muitas pessoas aqui não fizeram parte das lives dos contos, né? Então são pessoas, são seguidores novos que não sabem como eram as lives dos contos, né? Então eu vou colocar essa pesquisa tanto nos stories quanto no canal do Telegram. Boa ideia, ali já passou rapidamente e aí eu não não consegui ver quem foi que escreveu. Mas então, vamos fazer o seguinte, vamos tentar uma metodologia diferente hoje, para que vocês possam ter aí algum critério, né? Alguma diferença entre lives curtas e lives longas. E aí vocês podem julgar, podem votar como vocês acharem melhor, tá bom? Então, pessoal, vamos fazer uma live mais curta hoje, ou ao menos tentar fazer uma live mais curta hoje, e assim nós vemos como a coisa acontece, né? Bom, com live mais curta eu só quero dizer fazer uma live em que eu não leia o texto todo, tá bom? Então, vamos buscar exatamente aquilo que a Amanda aponta de fazer uma live menos cansativa. Afinal, nós também temos que entender que nem todo mundo pode dispor 1h30 do seu tempo para assistir uma live todos os dias, né? 1h30 todos os dias realmente é bastante cansativo e eu sei que alguns de vocês não podem, devido às outras atividades da vida de vocês, ficar disponibilizando todo esse tempo. Porém, vejamos então como a coisa acontece. Bom, pessoal, nós temos uma live que evidentemente aponta para a questão econômica, né? Então, começamos aqui a nossa live, já passamos aí da introdução, eu queria saber a opinião de vocês, não chegamos a conclusão alguma, mas vamos começar com o conteúdo, né? Então, vamos começar a falar sobre a crônica O Câmbio e as Pombas, do Machado de Assis, né? Então, vamos lá. Bom, pessoal, evidentemente a crônica O Câmbio e as Pombas, do Machado, aponta para uma questão econômica, né? Evidentemente, o próprio título da crônica, Câmbio,
já nos indica que uma das preocupações da crônica será justamente essa questão financeira. Porém, vejam que, em sendo crônica, ou seja, por estarmos falando do gênero literário crônica, a preocupação do autor não é uma preocupação de análise econômica no sentido técnico, né? Não é, por exemplo, um texto científico em que ele analisa as várias correntes econômicas e traça um histórico das medidas adotadas pelo governo ou faz um panorama do cenário internacional e propõe outras soluções que poderiam ser adotadas para que os problemas econômicos fossem resolvidos. Não, evidentemente, em sendo crônica, o autor terá uma outra atitude que não esse apego, digamos, às formalidades técnicas que a ciência econômica, que a história econômica, que a análise econômica pressupõe. Por quê? Porque a crônica é justamente esse gênero literário que dá uma imensa liberdade para que o autor analise, sobretudo, as circunstâncias contemporâneas a ele, sobretudo aquele cenário no qual ele se encontra, de forma livre, de forma mais fluida. Não significa, evidentemente, dizer que um autor de crônica não possa, por exemplo, fazer rememorações que não tenham a ver, né, com o seu cenário atual. A liberdade é tal que é possível que você faça, digamos, uma crônica de memória. Uma crônica, por exemplo, relembrando determinado momento em que você teve na infância, né? Então a crônica dá essa liberdade. E essa liberdade, evidentemente, também supõe uma liberdade tal que o autor poderia, sim, tomar argumentos um pouco mais técnicos no meio da sua crônica. Ou seja, a crônica é essa salada mista. Porque, vejam, ele poderia ter inserido, em meio às suas percepções da situação socioeconômica, ele poderia ter inserido a opinião de um determinado economista, por exemplo, ou colocar, o ministro da Fazenda, fulano de tal, disse isso, isso e isso, porém, nós vimos que aconteceu isso e aquilo outro. Ou seja, as formas de se escrever a crônica, elas são muito variadas, como nós temos apontado aqui nas últimas lives. Todavia, nós sabemos que essa crônica jornalística, né, que é a crônica do tipo que o Machado de Assis está escrevendo, e com isso eu quero me referir ao fato de que ele está escrevendo para um jornal semanalmente, né? Então esse tipo de crônica, que é uma crônica profissionalizada, em certo sentido, ou seja, o jornal contrata o autor para que ele publique com aquela periodicidade as suas crônicas naquele jornal. Esse tipo de crônica veiculada pelos jornais, geralmente, ela se atém aos dados do momento. Então, uma notícia importante, um acontecimento da última semana e o cenário, de forma geral, daquela situação, daquele instante. Pois bem, esse era o primeiro tópico. Então, quando a gente olha para essa crônica e percebe que ela fala dessa situação econômica, nós temos que tentar, e aqui eu tentarei ser conciso, justamente para que não incorramos na questão da live longa, né? Tentar contextualizar mais ou menos do que o Machado está falando, né? Ou ao menos em que contexto ele se encontra. Essa crônica é de 1896. Portanto, estamos falando do governo Prudente de Moraes, que é o governo que se inicia ao fim da República chamada das Espadas, né? Deodoro da Fonseca inicia a República com o fim da monarquia, é o primeiro presidente. Depois nós temos o Marechal Floriano Peixoto e depois um primeiro civil na presidência, que é exatamente o Prudente de Moraes. Pois bem, então,
o que que nós temos? Nós temos um contexto econômico de pós-encilhamento, né? Ou seja, nós estamos numa crônica escrita em agosto, salvo engano, mas com certeza de 1896. Portanto, nós estamos no governo Prudente de Moraes, que é o governo posterior a Deodoro da Fonseca e a Marechal Floriano Peixoto. Bom, isso significa dizer que nós estamos num contexto pós-encilhamento. Eu não sei se vocês se recordam das aulas de história, mas o encilhamento é uma marca fundamental, um episódio fundamental, ou uma série de episódios, né? Um contexto econômico grande, que ocorre exatamente no ano seguinte à instauração da República. Então nós temos a República em 1889, Marechal Deodoro da Fonseca assume, e o contexto de transição, tanto institucional quanto econômico, era um contexto bastante difícil, né? Imaginem que nós estamos trocando de sistema de governo, né? Sem me ater aqui às questões de se é sistema, regime, né? As pessoas do direito constitucional, as pessoas do direito que estejam aí, talvez tenham algum apego a essas classificações, mas elas para a gente aqui não importam, tá bem? Então, claro que institucionalmente já havia uma enorme dificuldade de lidar com essa transição, né? E as circunstâncias econômicas também eram muito complexas, né? Porque havia uma pressão dos cafeicultores e dos ex-proprietários de homens escravizados, né? Porque haviam perdido essa mão de obra. E esse contingente de ex-escravos ou ex-escravizados, né? Esse contingente, que agora era formado por pessoas livres, via-se numa situação de calamidade pública, porque não tinham, né, acesso aos empregos e, portanto, não formavam parte da economia. Entre outras coisas, por exemplo, nós temos também a chegada grande nesses anos do final do século XIX e também do início do século XX de imigrantes. Portanto, nós temos um cenário de um país pouco industrializado, com uma mudança institucional grave, né? E aí, o fato de ele ser um país pouco industrializado significa que é um país sem capacidade de absorver essa mão de obra, né? E aí nós temos um cenário de dificuldade econômica. Pois bem, o famoso Rui Barbosa, então alçado a ministro da Fazenda, tentou resolver essa situação. E resumindo muito aqui o que o Rui Barbosa tentou fazer e os efeitos ocasionados pela atitude do Rui Barbosa, o Rui Barbosa tentou implementar um plano que fosse ao mesmo lado de desvalorização da moeda brasileira e ao mesmo tempo de incentivo ao crédito para empresários que tivessem as condições, para que esses empresários tomassem esse crédito dado pelo governo e, portanto, pago pelo povo, em última instância, tomassem esse crédito e investissem e criassem uma indústria nacional que pudesse absorver essa mão de obra. O problema é que o plano, por várias razões, deu errado, né? O plano realmente falhou drasticamente e o encilhamento foi um dos períodos da história republicana brasileira de maior inflação. Por quê? Porque a moeda naquela época ela tinha como lastro o ouro e não o dólar, né? Hoje nós temos o padrão dólar, né? Naquela época nós tínhamos o padrão ouro. E o Rui Barbosa pensou o seguinte: vou desvalorizar a moeda, né, em relação ao ouro. Os europeus, sobretudo franceses e ingleses,
percebendo que a nossa moeda está desvalorizada, exercerão o seu poder de compra e comprarão as nossas mercadorias. Portanto, haverá uma entrada de capital externo, né? Ademais, também agradaria às elites cafeicultoras, porque naquela época o café era o nosso principal produto de exportação. Esse empresariado ou latifundiários com o capital irrigado, né, terão dinheiro que se somará ao dinheiro propriamente do governo, e o governo ainda faria mais uma coisa: liberaria créditos de incentivo para que as pessoas que tivessem condição então pudessem criar indústrias, como por exemplo indústrias de construção de estradas, né, carris ferroviárias e outras. Mas basicamente o plano era esse. Porém, houve, como não poderia deixar de ser no Brasil, um obstáculo não imaginado pelo Rui Barbosa. No meio do caminho havia uma pedra. E que pedra era essa? As pessoas, né, os brasileiros que são, né, brasileiro, como se diz, brasileiro exercendo a sua brasilidade, né, no pior sentido possível da coisa, começaram a criar empresas fantasmas, né? Começaram a criar empresas que na verdade não tinham bases sólidas, né? Então vejam só, o que aconteceu? Para resumir aqui ao máximo, tá? E aí depois, se vocês quiserem, vocês pesquisem sobre o encilhamento, que vem, a própria palavra vem do ato de encilhar o cavalo. E o que acontecia quando se encilhava o cavalo, né? Quando se colocavam os arreios, a sela e tudo mais. As pessoas chegavam perto dos apostadores, estamos falando, por exemplo, do Jockey Club, e combinavam os resultados entre si. Então essa prática de combinar os resultados no jockey era chamado de encilhamento. E no Rio de Janeiro começou a pegar a moda de chamar aquilo que estava acontecendo de encilhamento. Por quê? O governo concedia um crédito para determinada pessoa, só que na verdade essa pessoa era uma laranja, era um laranja. Essa pessoa então criava falsamente os papéis de uma empresa e não só fazia isso, de uma empresa que evidentemente não existia. Colocava os papéis dessa empresa na bolsa de valores. E aí foi que a coisa ruiu. A coisa ruiu. Porque houve um surto, uma verdadeira epidemia, similar àquela que nós tivemos com a pirâmide, com as chamadas pirâmides a coisa de alguns poucos anos atrás, só que num volume, assim, numa proporção, percentualmente falando, muito maior. As pessoas do povo enlouqueceram com aquele cenário, achando que a possibilidade de ganhar dinheiro era, assim, tão óbvia, tão clara, que mesmo as pessoas que não entendiam nada disso começaram a comprar esses papéis, começaram a comprar debêntures, né? O que é debênture? Você compra a dívida de uma empresa a título de crédito. Ou seja, você compra a dívida daquela empresa, você pagou a dívida dela, digamos assim, grosso modo, né? Só que como foi a título de crédito, aquela empresa fica te devendo uns juros, né? Te deve juros e você ganha justamente a partir desses juros, né? Entenderam? Então uma empresa tem uma dívida, você compra a dívida, a empresa fica sem a dívida e a empresa tem um período para te pagar, só que ela vai te pagar mais do que o que você emprestou a ela. Bom, é como se você funcionasse como uma empresa de empréstimo, como um banco particular, digamos assim, né? Analogamente. Só que o que acontecia? O povão mesmo, né? Elite, né? High Society, povão. Começou a comprar as debêntures, começou a comprar os papéis, né? Caros, na maioria das vezes, só que houve um surto de queda, começaram a descobrir que essas empresas todas não existiam, né? Ou seja, o plano ruiu e nós tínhamos que cenário? A moeda brasileira desvalorizada, o governo
tinha concedido empréstimos aos montes para pessoas que, na verdade, roubaram o governo, enganaram o governo, né? Essas pessoas que haviam falsificado essas empresas não construíram as empresas, portanto, não houve industrialização do país. E por não haver industrialização, o país não crescia, a massa de desempregados, que era enorme, não era absorvida pela indústria, continuava desempregada, né? A miséria se alastrava e mais. E ainda temos um cenário em que o povão que tinha comprado as debêntures agora tinha em mãos papéis que não valiam nada. Por quê? Porque eles deram dinheiro para empresas que não existiam. Compraram dívidas de empresas que não existiram. Bom, a coisa foi muito grave. Houve uma alta inflacionária absurda. Uma parte grande, muito grande, dos produtos que o Brasil consumia eram importados pelo Brasil. Portanto, o Brasil estava vendendo seus produtos a preço mais barato e comprando os produtos de fora a preço mais caro, né? E com a inflação, com a moeda desvalorizada, sem indústria, com todas essas situações, havia uma frase que era, digamos, né, trocando para o real, almoço por R$ 10, lancho por R$ 50 e janto por R$ 100, né? Semelhante ao que aconteceu no período do governo Sarney, quando nós tivemos uma alta inflacionária de porte semelhante. Bom, a coisa tomou um grande vulto, né? Houve a primeira revolta da Armada, que pedia, entre outras coisas, a alteração dos rumos econômicos. O Marechal Floriano Peixoto assume o governo. Várias pessoas que participaram desses esquemas são presas e outras exiladas. Outras que não cometeram exatamente crimes ou que, pelo menos, não foram julgadas como tais, também ou foram exiladas ou tiveram seus bens congelados, bloqueados no governo do Marechal Floriano Peixoto. O Rui Barbosa, por exemplo, teve de se exilar na Europa, né? Ele sofria uma grande resistência da Marinha. Então, nós temos esse cenário. O encilhamento, o auge, ele data mais especificamente do governo Deodoro da Fonseca. 90 a 91 são os anos trágicos. Porém, a década inteira assiste aos efeitos do encilhamento. E quando Machado de Assis, já no governo Prudente de Moraes, escreve essa crônica, nós temos um período, né, já 5 anos depois ao auge, ao epicentro do encilhamento, nós temos um período em que começava a haver sinais, né, da estabilização monetária no Brasil. Porém, esses sinais, como nós percebemos pela crônica do Machado de Assis, ainda eram sinais fugidios, fracos, oscilantes, né? Então, a crônica do Machado olha para esse momento pós-encilhamento que já tentava se combater, já estava, ou melhor, né, já se estava combatendo os efeitos, porém ainda um período que sente na pele esses efeitos. E, sobretudo, o efeito da desvalorização da moeda e, consequentemente, da inflação, não apenas consequentemente, porque é possível haver desvalorização da moeda e crescimento econômico sem inflação. Porém, nesse caso, com todos esses outros elementos somados, era desvalorização da moeda e inflação ao mesmo tempo, né? E aí, como que nós vemos isso na crônica? Bom, a primeira frase da crônica, ela é muito interessante, né? Quando ele diz: contrastes da vida, que são obras da imaginação ao pé de vós. Isso aí eu vou tatuar na minha testa, maluco. Eu vou tatuar, cara. Cara, isso é, porra, contrastes da vida, que são obras da imaginação ao pé de vós, né? O que ele quer dizer com contrastes da vida, que são obras da imaginação ao pé de vós? Ele quer dizer o seguinte: olha só, a vida é tão maluca, meu irmão,
essa vida é tão cheirada de crack na Avenida Brasil, né? Que ele faz o quê? Cheirada não se cheira crack, até onde eu sei, né? Fuma-se crack. Né? A vida é um cracudo da Avenida Brasil, é tão louca que o que acontece? As obras da imaginação humana, aquilo que o ser humano pode conceber, nada é quando comparado à loucura da realidade. Né? Então, essa frase é isso, contrastes da vida. Né? Vejam só as coisas que nós percebemos no mundo, na realidade. Elas são tão paradoxais, são tão contrastantes, são tão loucas, né? Aqui mudando um pouco o sentido, parafraseando um pouco, mas é isso, né? Vejam só como que a vida é absurdamente estranha e ao mesmo tempo magnífica, né? Então a vida é tão isso que a criação humana, nós, os escritores, né, os pintores, os dramaturgos, os poetas, vejam, nós não somos nada quando comparados aos contrastes da vida. E ele, veja só, nós estamos aqui olhando esse narrador, né, esse narrador que ele é um homem que não entende nada de economia, né? Eu me sinto, inclusive, quando eu leio essa crônica, eu me identifico bastante com ele. Não entende nada de economia, é indiferente, de certo modo, tecnicamente indiferente às questões técnicas da economia, coloquemos assim, né? E o que me perguntaram se eu sou... vida é esquizofrênica? Aí eu já não sei, né? A vida tem uma estrutura que não me parece esquizofrênica, me parece muito da bem pensada, para te falar a verdade. Mas de vez em quando ela se manifesta com alguma esquizofrenia perante aos nossos olhos, né? Tem certa razão essa indagação. Então vejam que o Machado ele não investe, ele não está preocupado com os assuntos tecnicamente econômicos, né? Ele não entende desses assuntos, mas ele sente na pele os efeitos dessas circunstâncias econômicas das quais nós falávamos. Então, o cronista, ele deixa de lado os aspectos técnicos e ele observa os efeitos econômicos. E não só. O que eu acho muito interessante da crônica é como ele mostra o comportamento das pessoas diante dessas oscilações. E talvez alguns de vocês podem ter se perguntado, bom, mas por que esses homens do povo estão olhando o câmbio? Porque quando eu vou no centro da minha cidade, os homens do povo, né, o açougueiro, o carteiro, o jornaleiro, o policial, a enfermeira, o enfermeiro, enfim, as pessoas como nós, né? Ninguém está olhando o câmbio, né? Ninguém fica na praça olhando o câmbio modificando-se, né? Então por que essas pessoas estão ali atentas ao algarismo? Bom, por duas razões. Uma razão histórica foi essa que eu lhes falei. O povão tinha comprado ações, debêntures, né? Tinha comprado. Então o povo via aquilo e falava, meu Deus do céu, só vou perder dinheiro nesse troço, né? E a outra razão, que é a razão apontada pelo Machado, é que as pessoas já identificavam que a mudança do câmbio alteraria o preço de tudo, né? Que aconteceu no governo Sarney também, né? Para pegar um momento histórico mais perto de nós, vocês sabem que o governo Sarney chegou ao ponto de que tivemos aparentemente um problema de conexão, mas já voltou. Então os preços mudavam ao longo do dia e nós tínhamos até os fiscais do Sarney, pessoas que botavam o broche e iam lá conferir as coisas, né? Se estava com preço tudo direitinho, aí tinha uma tabelinha que saía algumas vezes ao longo do dia e você ia conferir se o preço estava de acordo com a inflação. Então são situações algo semelhantes, né? Então tem uma crônica, inclusive, que o Machado tem várias crônicas econômicas, a semelhança dessa, e tem uma que é de 92, portanto, exatamente logo após o encilhamento, que ele diz,
ele encontra o diabo, né? E aí o diabo fala para ele: ouvistes que foi dito aos homens, amai-vos uns aos outros. Pois eu digo-vos, comei-vos uns aos outros. Melhor é comer que ser comido. O lombo alheio é muito mais nutritivo que o próprio. Então era essa ideia também aqui de que essas pessoas que inventaram essas empresas e acabaram com o Brasil, né? Essas pessoas estavam fazendo o quê? Estavam se alimentando do lombo alheio, né? Então nós temos aqui um narrador que ele está ao mesmo tempo exercendo o seu olhar, digamos, de observador flaner, né? Aquele que vai pela cidade vendo os comportamentos, de cronista que descreve esses comportamentos das pessoas comuns do povo, só que surge esse contraste, né? Nós temos essa queda do câmbio para 8, e aí ele fica 9 e 3/4, 9 e 1/2, 9 e 13/16, sei lá. E nós temos a queda do câmbio para 8, que significa o aumento dos preços. Aqui pode parecer estranho para as pessoas como que a moeda desceu e os preços ficaram mais caros. Mas é porque o lastro era com ouro. Portanto, a moeda caiu em relação ao ouro fixado internacionalmente e os produtos então comprados de fora, né, os insumos e todos os produtos mais, tornavam-se mais caros. Exatamente, alguém colocou ali o Sermão do Diabo, que chama uma crônica que o Machado escreve na revista A Semana, em 1892. Pois bem, então, temos por um lado a situação da queda do câmbio, da desvalorização da moeda, que torna tudo mais caro, e por outro lado nós temos o contraste com as pombas, né, que dão justamente esse teor do qual ele fala na frase de abertura da crônica. Contrastes da vida, que são obras da imaginação ao pé de vós. Então, esse narrador, chamemo-lo Machado de Assis, embora tenha questões aqui que não é o caso inquiri-las, mas o Machado, então, começa a perceber que está tudo mais caro, né? O preço do alfaiate vai aumentar, o preço do remédio já aumentou, mas nesse contexto todo uma outra coisa se destaca, que é essa atitude das pombas totalmente oposta, né? Totalmente diferente, contrastiva em relação à atitude ou ao comportamento ou à situação do momento. Então o Machado está olhando todo esse cenário econômico preocupante, né, em que tudo está ficando mais caro. Ele mesmo, que não entende de economia, está tendo que pagar tudo mais caro, né? Só que de repente ele se depara com as pombas. E as pombas, então, são o contraste dessa vida social, o contraste dessa vida humana. Então, é por isso que ele olha as pombas e profere essa frase no meio da crônica, né? Nenhuma daquelas pombas pensa no câmbio, nem na baixa, nem no que há de vestir, nem no que há de comer. Eis ali a verdadeira gente cristã. Ou seja, as pombas não estão preocupadas com nada disso que nos aflige. As pombas não estão preocupadas com nada disso que nos assola. As pombas estão vivendo apenas, segundo nos coloca o narrador, aquilo que está em Mateus. Não andeis cuidadosos da vossa vida, né? Que basicamente, resumindo essa passagem bíblica, na verdade, resumindo com uma frase de Jesus, pode ser resumida justamente com o final, né? Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, né? Então, não se preocupe com tuas vestes, não se preocupe com a tua comida, pois Deus te proverá.
preocupe-te apenas com amar a Deus, né? Com amar ao próximo como a ti mesmo e assim por diante. Então é essa ideia de que as pombas não estão preocupadas com as questões mundanas. As pombas, então, estão preocupadas com outras questões, aplicando, digamos assim, na prática da vida de pomba, aquilo que Jesus, de certa forma, claro que isso é uma interpretação não teológica, uma interpretação meramente literária, como é óbvio, né? Mas é como se as pombas, então, ao fim e ao cabo, é que estivessem vivendo a realidade cristã e não aquelas pessoas daquela sociedade que, em tese, se diz cristã, né? E aí, no final, então, ele escreve: na rua, tornei a erguer os olhos às pombas. Só vi uma, pousada no livro. Que tens tu? Perguntei-lhe cá de baixo, por um modo sugestivo. Se é a besta de 7 cabeças, e aqui é importante ressaltar que as pombas estão sobrevoando, pousando sobre o apóstolo João, que é o apóstolo, né? Claro que é uma divergência se é o mesmo apóstolo, se não é, tem uma série de questões, né? Se João de Patmos e o João de Jerusalém são o mesmo, mas isso não tem grandes importâncias para a gente, né? Mas a pomba que está pousando, aquele João em quem elas pousam, é o João que escreve o Apocalipse, né? O livro bíblico Apocalipse, que é escrito na ilha de Patmos, né? De Patmos, né? Que é uma ilha próxima à Turquia, no Mar Egeu, tá? Então é esse João, e por isso a referência à besta bíblica. Se é a besta de 7 cabeças, não te importes que venha. Não te importes tu, ó pomba, que venha, contanto que não lhe cortes nenhuma. Já temos a de 8. A de 8 é o câmbio, né? E agora tem a besta de 7. Menos de 7 cabeças é nada. Então, se tu quiseres manter a tua besta, mantenha a besta com 7 cabeças, porque nós já temos uma de 8. Então, se tu vieres com uma de 6 cabeças, minha pombinha, aí não é nada. Pagarei 9.000 réis pelo remédio, mas antes 9 que 14. No dia em que a besta ficar descabeçada, porque então o mais barato é o melhor de todos os remédios, pagarei 9.000 réis pelo remédio, que é mais do que ele pagava. Mas antes 9 que 14, ou seja, a coisa poderia piorar. No dia em que a besta ficar descabeçada, porque então o mais barato é o melhor de todos os remédios. Então aqui ele usa justamente essa questão da desvalorização do câmbio e do aumento dos preços, e aí usa as cabeças da pomba para metaforizá-las. E a pomba, pelo mesmo processo sugestivo, e aí por fim ele arremata o texto, né, com um toque de fantástico. Que tenho eu com remédios, diz a pomba, né? Homem de pouca fé. O ar e o mato são as minhas boticas. Boticas aqui de boticário, né? São minhas farmácias. Quis pedir socorro ao apóstolo, mas o mármore ou a vista me engana, ou o apóstolo gosta das suas pombas amigas. O mármore sorriu e não voltou a cara para desmentir o estatuário. Estatuário é o escultor. Estatuário ou é o escultor ou é aquilo atinente à estátua propriamente, quando em adjetivo. Sorriu, o mármore, né, a estátua, o apóstolo, sorriu e a pomba saltou-lhe a cabeça para lhe tirar comida, pagar ou para lhe dar um beijo. Bom, pessoal, então encerramos a nossa live de hoje com 50 minutos, mas na verdade vimos que foram 35 minutos, porque a live mesmo, o conteúdo propriamente dito, começou exatamente no minuto 15, né? Eu observei, começou por volta do minuto 15. Então eu vou colocar uma enquete no chat porcaria nenhuma não. Vou colocar uma enquete no canal do Telegram,
ou do Telegram. E vou colocar também uma enquete nos stories do Instagram. E aí vocês vão ver que nós fizemos hoje uma live de, na verdade, 35 minutos, né? Embora já sejam 9h50. E aí vocês poderão julgar se vocês preferem aulas mais longas, com a leitura do texto, ou lives que girem em torno de 30 minutos, 35 minutos, enfim, 40, mais menos de 1 hora. Então ficamos com essa demonstração de que nós podemos também fazer com essa metodologia. A Clara pergunta como responde pelo Telegram. Quando eu colocar a enquete lá, você vai perceber, Clara, porque é auto-intuitivo. Aparece uma caixinha, eu nunca fiz, tá? Então também vou ter que aprender. Mas já respondi nos canais de outras pessoas dos quais eu participo. Aparece uma caixinha e você só clica na opção com o seu dedo no celular, não tem nenhum tipo de dificuldade não. Mas, obviamente, só depois que eu criar, né? Então é isso, pessoal. Ficamos aí com essa live mais rápida, né? A Capinto Escrita diz que eu corri. Eu acho que eu não corri. Eu acho que eu tentei ser mais sintético, mais sucinto e abordar os pontos mais importantes da crônica, né? Parece-me que, na verdade, foi bastante proveitoso, né? Porque abordamos aí o panorama geral do texto e não perdemos tempo com redundâncias, com repetições, que invariavelmente acontecem quando você vai lendo o texto, né? Por quê? Porque quando você vai lendo o texto, é fato que várias ideias do autor, sobretudo quando se trata de autores prolixos como João do Rio, né? Várias ideias vão se repetindo. Há autores que são bastante mais enxutos, né? Outros são mais dilatados, por exemplo, José de Alencar, por exemplo, João do Rio. Então, quando a gente lê o texto integral desses autores, é fato que as ideias vão ficar se repetindo, se avolumando, né? E a gente acaba fazendo uma live mais prolixa, né? Quando, porém, a gente faz a live sem ler o conto, nós não apenas ganhamos em velocidade, no sentido de fazer uma live mais curta, como também podemos nos ater somente aos pontos específicos que sejam os mais importantes para vocês e para a nossa compreensão da crônica, né? Então, amanhã, a crônica será As Cartomantes de Olavo Bilac. Amanhã, às 9 horas, As Cartomantes de Olavo Bilac, tá? E para aqueles que não sabem, eu coloco também todo dia de manhã no feed e hoje à noite, após a live, nos meus stories, o texto, tá bom? Então, pessoal, uma boa noite, tenham uma ótima noite de terça-feira, fiquem com Deus e nos vemos amanhã para debatermos a Cartomante. A Cartomante é a crônica de amanhã. A Cartomante de Olavo Bilac, tá bom? Então, várias pessoas estão aí perguntando qual é o texto. A Cartomante de Olavo Bilac, amanhã às 9 horas.